Eu fiquei impressionado com o que aconteceu ontem em função da morte da Rainha Elizabeth II. E a gente abriu o Jornal da Band ontem, porque ontem foi uma coisa... A gente encerrou o programa aqui, momentos depois a gente soube da notícia de que ela morreu, né? A gente terminou o Band News no meio do dia com a notícia triste de que algo triste estava acontecendo, mas a gente não deu a notícia aqui da morte da Rainha Elizabeth. Então, momentos depois, uma hora depois, algo assim, aí saiu a notícia da morte da Rainha. E uma coisa estranha, curiosa, é que a gente, em geral, fica chocado com a morte quando ela acontece de maneira precoce, de maneira inesperada, mas a gente ficou chocado com a morte da rainha, que estava doente, tinha 96 anos de idade. Quer dizer, não era uma surpresa, mas, no entanto, a gente ficou chocado, né? Aqui no Brasil... E eu acompanhei a cobertura, li muito, o Jornal da Band fez uma cobertura grande sobre isso, transmitido aqui na Band News FM. A Band News FM ficou cobrindo isso, discutindo, conversando. A gente ficou ligado nas notícias sobre a rainha, mas qual era a conexão real, com perdão da palavra, né, que ela tinha com o Brasil? Ela veio para cá uma vez, em 1968, na véspera da morte da rainha. A rainha fez uma manifestação sobre a amizade que unia ela ao Brasil, falando da independência. Evidente que não foi ela que escreveu, foi uma resposta protocolar, né? Ela lembrando da visita que fez em 68, o presidente era o Costa e Silva. Muito tempo atrás, ela chegou a encontrar com Pelé, visitou obras da Ponte Rio-Niterói, mas assim, ela não tinha uma relação especial com o Brasil. E por que, no entanto, a gente ficou tão ligado? Por que a gente ficou tão conectado com a rainha? Você tem 28 famílias reais no mundo. Por que essa família real? Por que essa figura? Né? Pega a família real britânica, tem vários integrantes. Por que ela? Né? Só porque ela era rainha? Não, tem outras rainhas no mundo. Por que a gente ficou tão conectado com a Rainha Elizabeth e tocado? Porque ela viveu demais? Não, não é porque ela viveu demais. Talvez, e foi o que eu propus como pergunta ao encerrar o Jornal da Band ontem, é a palavra carisma. Carisma, carisma. Você quer ter um bíceps desenvolvido? Você vai lá e malha, 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 malha. Vai ficar melhor, vai desenvolver, né? Você quer ficar mais magro, mais magra? Dá, faz dieta, né? Dá pra ficar. Quer ficar mais elegante? Fábio França, Débora Alfano, é só seguir as dicas deles, ligar, mandar WhatsApp pra Band News FM e perguntar pra eles o que eu faço. Eles vão responder, vocês vão ficar mais elegantes. Eu mesmo... Só de estar perto dele já me inspira, que eu não consigo. Mas dá para ficar mais elegante, é só seguir os dois. Mas e carisma? Carisma, não dá para você dormir agora e acordar, agora acordei carismático, né? E a rainha era carismática. Ela era uma figura carismática. Marilyn Monroe era carismática. Elvis Presley era carismático. Freddie Mercury era carismático. Graus diferentes, tamanhos diferentes, notoriedade diferente, ela era interplanetária, né? Mas a Xuxa era carismática, é carismática. Ivete Sangalo é carismática, o Pelé, o Neto é carismático, o nosso Denilson é carismático, o Milton Neves é carismático, o nosso Datena, o Faustão, sabe? O Steve Jobs é carismático, o Elon Musk é carismático. Por que eu resolvi falar disso aqui? Por que eu estou falando sobre carismáticos? Por que eu estou falando sobre essa característica da rainha, né? Porque o carisma acaba sendo uma característica que algumas pessoas têm, outras não têm. As que têm conseguem desenvolver e atingir, alcançar conquistas com mais facilidade.
Mas será que se a gente for mergulhar na origem, no que elas têm de diferente, será que a gente não consegue aprender alguma coisa, desenvolver alguma coisa? Essas figuras carismáticas, elas conseguem influenciar os outros, elas conseguem atrair a atenção das pessoas, né? Olha quanto escândalo, quanta rixa, quanta briga, quanta crise a rainha enfrentou, e ela manteve um comportamento imperturbável, passando sempre o quê? Uma característica que as pessoas carismáticas têm: segurança. Segurança. Então, é importante a gente pensar nas características que a rainha tinha e que essas pessoas a que me referi têm, e que dão uma paz. É como se estar ao lado delas, e no caso da rainha, a gente estava perto dela no noticiário, acompanhando, fizesse bem para a gente, né? Então, o que a gente pode aprender com essas pessoas? Essa é uma palavra que eu acabei de passar: segurança. Quando você está ao lado, ou perto, ou observando, ou seguindo, ou acompanhando os passos de uma pessoa carismática, você sente dela segurança. E essa segurança tem a ver com autoconfiança, ela sabe que é boa naquilo que faz, e transmite confiança, transmite de forma autêntica. Então ela fala e a gente acredita. Ela canta e a gente aplaude. Ela dança e a gente gosta. Ela prega e a gente segue. Ela descreve algo e a gente enxerga. E isso é uma coisa incrível, né? Elas são capazes, essas pessoas, de fazer você se interessar por temas até complexos, pelos quais talvez você não se interessaria se a palavra tivesse sendo dita por alguém que não é carismático. Então influenciam, conseguem seguidores, faz a gente prestar atenção. E a rainha era assim, né? A rainha era assim. E essas pessoas que eu falei são assim. Não são pessoas que ficam buscando a aprovação dos outros. E quantas pessoas que agora estão nos ouvindo que se preocupam tanto com aquilo que o outro pensa. E por que é tão importante assim buscar a aprovação do outro? Por que essa necessidade? Por que não a gente desenvolver algo para que as outras pessoas sintam na gente essa vontade de fazer, esse gosto pelo ofício, pelo cargo, pela missão, pela função? E ela tinha isso. Quando falava, com um senso de humor discreto, um senso de humor real, né? Da família real, não é o senso de humor de outras pessoas. Mas os exemplos que eu dei aqui são pessoas que têm isso. Elas chegam e naturalmente o ambiente se dá, ou se acomoda, ou se molda para receber essa pessoa, que passa a ser um centro natural das atenções. É o líder carismático, que pode ser uma pessoa boa, que pode ser uma liderança positiva e pode ser um negócio negativo também. É um poder que essas pessoas têm. E ela tinha, né? E isso, ao longo da história, várias pessoas tiveram. E é muito bacana ver isso. É um tema estudado. O carisma é um tema estudado, né? Se a gente pegar Weber, a gente vai ouvir falar do líder carismático, né? O líder carismático, né? A figura que inspira os seguidores, né? Aquele que é cativante, né? E é algo muito, muito interessante, muito profundo. E a gente tem essas figuras na nossa volta. Então, o bacana de analisar, na minha opinião, naturalmente, o que produz essa conexão com a rainha e com outras pessoas, faz com que a gente se interesse pela vida dessas pessoas, faz com que a gente compre
os discos, no passado os LPs, né? Faz com que a gente escute, faz com que a gente dê like, faz com que a gente odeie, faz com que... Mas são pessoas que elas não passam em branco. Elas estão aí na nossa volta. E elas são figuras muito especiais na nossa vida. E o que a gente pode aprender com elas, né? Como é que a gente pode melhorar a nossa forma de comunicação? Como é que a gente pode desenvolver habilidades que podem ser chamadas de habilidades interpessoais, né? Como é que a gente pode criar uma conexão com os outros de forma a tomar emprestado dessas figuras excepcionais, extremamente carismáticas? Como é que a gente pode aproveitar algo para poder ser também uma pessoa mais complexa, mais feliz, mais alegre, e alcançar os nossos objetivos? Então, a morte da rainha tira de cena uma figura extremamente carismática, como outras tantas que eu citei aqui, como outras tantas que já se foram, muitas que estão por aí ainda, e são pessoas que tendem a ser notadas, ouvidas, respeitadas, seguidas, e é isso que alguém que hoje, agora, um jovem que está começando a vida quer ser notado, quer ser ouvido, quer ser respeitado, quer ser seguido. E quando eu falo ser seguido, não é necessariamente seguido na rede social, não. Mas nas suas ideias, conquistar as pessoas, envolver as pessoas, e isso é algo muito interessante. Então, hoje, sexta-feira, 9 de setembro, para pensar no final de semana. Aliás, esse final de semana eu vou trabalhar no Jornal da Band. Então, retransmitido aqui, às 7h20, amanhã, excepcionalmente, vamos falar, e tem muito a ver com a morte da rainha também. Mas eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que é uma mensagem interessante. Tem toda a questão política, a sucessão. Hoje, programado para as 2 horas, o primeiro discurso do rei Charles III. A vida continua, a monarquia nunca mais será a mesma, a família real britânica não será mais a mesma, como não foi mais a mesma depois da morte da princesa Diana. Não foi mais a mesma. Há uma superação, as pessoas têm que, obviamente, encontrar o seu caminho, mas não é mais a mesma, e também não será mais a mesma depois de Rainha Elizabeth II, que não teve a importância da Elizabeth I, que não teve a importância da Rainha Vitória, tataravó, mas que foi uma figura extremamente marcante, pop, querida, por esse motivo que eu acabei de listar, que eu acabei de citar. Na minha visão, o carisma é algo para a gente estudar, acompanhar, entender, explorar e tentar roubar um pouquinho para a gente, porque isso pode ser muito útil, tanto na vida pessoal, naturalmente, e eu não estou falando de manipulação, não. Estou falando mesmo da empatia, da conexão, de ouvir, de fazer rir, de se divertir, de aproveitar, de usufruir no bom sentido, para poder ser uma pessoa mais agradável, mais completa. E uma pessoa mais agradável, ela consegue abrir portas, né? Então você que está buscando caminhos, vão abrir portas, está estudando, né? Você que está procurando um emprego, você que está pensando em trocar de emprego, você que está entrando numa relação, você que está saindo de uma relação, saiba que está dentro de você a potência, a capacidade de ter um pouquinho, né, da rainha, um pouquinho dessa característica que é tão importante, tão desejada e que faz toda a diferença.